Estamos aqui na companhia da cantora, atriz e diretora Joyce Cândido, da atriz, jornalista e produtora Bibiana Rosenbaum, do ator e diretor Samir Murad, do empresário, empreendedor e presidente do Instituto João Diniz. Como debatedores, professor Marcelo Ferreira, psicopedagogo, Júlio Campos, arquiteto, Alexandre, que está nos gravando, também arquiteto, pode participar da nossa conversa. E eu gostaria de começar esse segundo encontro do Falando no Divã, falando de um tema que Freud sempre foi recorrente na vida do Freud, né? Qualquer que seja a nossa inclinação vocacional, a raiz está na infância, né? De tudo que a gente viveu. O Gerald Thomas uma vez me falou: Paulo, a infância é o lugar da recusa, né? Tudo que dizem que você não vai conseguir fazer e tal, você vai e pega e transforma numa jornada. Eu queria ver como foi para vocês a descoberta desse talento de vocês, mesmo que, mas Paulo, isso foi mais na adolescência, né? Já tinha um vestígio lá na infância mais longínqua. Começando pelas damas aqui, Joyce. Nossa, eu sempre fui um ser cantante e dançante, assim. A lembrança que eu tenho de mim mesma é sempre essa, sabe, assim. A minha família fala que, no meu caso, assim, né, em relação às minhas irmãs, que cada uma tinha uma vontade, mas no meu caso era muito nítido. Só que eu achava que eu ia ser bailarina, porque na verdade a dança foi a primeira paixão da minha vida. Quase ao mesmo tempo que a música. Sim, o piano, né? Quase ao mesmo tempo que o piano, mas a dança, eu comecei a aula de dança primeiro, e antes de eu começar a aula de dança eu já dançava muito. Então era aquela coisa, sabe, criança que você vê bailarininha, você fala, nossa, essa daí tem que fazer balé. Eu era essa. Então eu fui uma criança muito dançante, e depois em seguida eu entrei para aula de música também, e nunca mais parei. Então a vida inteira foi fazendo dança, música, depois veio teatro. Então, na época de fazer faculdade, eu até tentei considerar outras opções, talvez eu faça letras ou psicologia, ou algumas, gostava de ler, né, de literatura e tal. Mas aí, não, eu fiz música, eu escolhi fazer música mesmo. Né, o piano foi, assim, eu já comecei a trabalhar com 10 anos, tocava, cantava. Então eu vivo de música, no caso, mais do que de dança, né? Desde muito pequena. E a dança no caso, a sua família apoiava muito esse tema? Sim. A minha mãe, acho que ela falava que a Joyce faz tudo que eu queria ter feito, mas a minha mãe morava lá no interior, no sítio, né? Uma família muito simples, então eu tive a oportunidade, né, no interior de São Paulo, onde eu sou, de estudar, de fazer piano, de fazer dança, e fui indo, assim, acho que no meu caso, às vezes eu vejo os adolescentes pensando, não sei o que eu quero fazer, eu penso, poxa, eu não sei nem o que dizer, porque eu nunca passei por isso. No meu caso, eu sabia, né? Eu sempre tive uma quedinha pela psicologia, pelas terapias, e hoje em dia eu estudo terapias alternativas, pretendo um dia também trabalhar com isso. Mas a música e a dança, e depois o teatro veio para minha vida, foi sempre ali meu lugar. E o teatro meio que sempre namorou com essa questão das terapias alternativas. O psicodrama, por exemplo, é a união, né, da psicologia. Eu acho que tudo, né? Tem a musicoterapia, tem várias terapias que usam também o corpo, o movimento, a dança. Eu acho que está tudo muito ligado, né? Então a minha alma sempre foi da arte mesmo. Bibiana, como é que foi na infância para você? Então, eu também, eu sempre me senti artista, de certa forma. Bem pequenininha eu pensava em ser cantora. Foi a minha primeira, assim, meu primeiro desejo. Mas logo eu acabei me apaixonando pelo teatro. Então, desde cedo eu fiz aula de teatro, sempre busquei esse universo. Eu lembro que eu tinha 12 anos, eu fui para a fila do tablado, para conseguir me matricular às 6 horas da manhã, porque eu não tinha um pistolão, então eu tinha que entrar lá na fila e tal. E sempre foi uma coisa muito natural para mim, esse caminho. Mas eu sofria em casa, sempre tive apoio dos meus pais, mas existia uma pressão para... enfim, ser independente. Fazer alguma coisa normal. Economicamente, sobreviver e tal. Então eu sempre tive isso
internalizado, digamos assim, que eu precisava ter outras alternativas. Sim. E com isso eu acabei fazendo faculdade de jornalismo e também de direito. Depois me afastei, fui mãe muito cedo, e aí isso acabei me dedicando à maternidade, à família, e me afastei por muitos anos do mundo artístico. E aí quando as minhas filhas cresceram, eu comecei a pensar, o que eu vou fazer agora por mim? Eu preciso resgatar a Bibiana, né? Então eu voltei a fazer teatro, assim, a princípio de forma bem descompromissada, digamos assim. Mas aquilo me arrebatou, porque no fundo é o que eu sempre gostei de fazer. E aí acabei me descobrindo produtora e produzi a minha primeira peça e estou indo no caminho. E hoje em dia eu tenho certeza que não dá mais para não ser atriz. E voltei a cantar, desculpa. Porque você é mesmo soprano, né? Sim, sim. Eu nem sabia que você cantava. É Legal, Eu descobri a voz depois. O piano veio primeiro, a dança, depois que eu vi, eu falei, não, eu sou cantora. Nossa, eu sou cantora, sabe? Assim, porque a gente vai estudando, né? E quando eu descobri a voz, eu falei, nossa, é aqui. Muito legal isso, né? E vocês, por exemplo, não sei se aconteceu no caso do Samir, essa pergunta que eu vou fazer como atores, né? Por exemplo, o que tem em comum na história de Francis Raime, Chico Buarque e Tom Jobim? Eles foram fazer faculdade de arquitetura porque a música não era bem-vinda pelos familiares. Poxa, mas você vai viver de música, tem que ter uma profissão. Então depois eles não se dedicaram à arquitetura, largaram e foram para a música. Aconteceu alguma coisa parecida com você também, saber? Ou desde a infância você conseguiu abraçar esse ideal artístico? Não, assim, embora eu não tivesse propriamente um apoio, eu não cheguei a cursar nada que não tivesse a ver com o que eu gostaria de me tornar, né? Primeira faculdade, eu estava ouvindo elas falando assim, como que as coisas acabam convergindo, né? Assim, existem chamamentos, né? Você descobriu a dança, depois aí descobriu a voz, né? Quer dizer, ouvindo elas aqui, ouvindo uma coisa que o Amiro falou outro dia que o Amiro, que tem algumas colocações muito radicais até, mas ele falou uma coisa que tem sentido, que assim, a gente não... O teatro está na vida. Quando você se expressa, quando você fala, quando você comunica, quando você usa o seu corpo, somos teatro. Na vida nós somos teatro. Eu acho até uma colocação bastante radical, mas acho perfeitamente plausível, né? E, não, eu, por exemplo, eu era um rato de cinema. A minha irmã, aquela irmã que eu cito nessa última peça que eu fiz, O Cachorro Se Recusou a Morrer, ela me levava muito no cinema. Na minha cidade não existia teatro, eu não sabia nem o que era teatro, eu não sabia que ator passava pelo teatro. Quer dizer, não necessariamente, mas que o teatro era o lugar da formação do ator, a casa do ator. Eu desconhecia teatro. Para mim, o templo do ator, o lugar do ator era o cinema. Então a minha formação foi o que eu fazia quando eu era criança era ir ao cinema e ouvir música, Jovem Guarda, Beatles. Eu era absolutamente aficionado pelos Beatles e pela Jovem Guarda, e que foi o meu caldo cultural básico. Então eu queria ser ator, eu queria ser artista. Não sabia muito bem o que eu queria ser, mas eu queria ser artista. E aquilo era uma coisa completamente na contramão da minha família. Uma família libanesa, onde a prioridade era sobreviver, de preferência ganhar algum dinheiro. E você não tinha, né? E uma forte pressão do patriarcado também, né? Sim. O meu pai, quando eu nasci, ele já estava mais cansado. Então ele não pegou tão pesado comigo, né? Ele já estava mais, no fim tem um porão. Mas assim, não existia, por exemplo, áreas humanas, era uma coisa que a gente não sabia. Você fazia o segundo grau, ou você ia para medicina, ou você ia para as exatas. Aí o que vocês querem? Aí eu ficava, bom, eu odeio matemática, eu vou ser médico. Aquilo era uma coisa que eu falava meio sem saber o que eu estava falando, né? Na verdade, eu acho que eu até virei um médico à minha maneira, assim, eu virei um doutor, um médico de mim mesmo, porque o teatro me salvou. O teatro foi E aí eu descobri o teatro só com 17 para 18 anos, que eu descobri um cursinho de teatro que existia lá na cidade que eu morava, e aí eu fiz aquele curso, que foi uma grande coincidência eu ter feito, porque
A minha mãe tinha ido para o Líbano naquele momento, eu queria ir para o Líbano, não fui por causa do pré-vestibular. Eu falei, não posso ir, que eles vão ficar um mês fora e tal. E aí, nesse ato de tempo, eu descobri esse curso, caminhando domingo lá. Descobri que tinha um teatrinho lá na cidade e curso de teatro aos domingos. Eu estudava desarvoradamente para o pré-vestibular, que eu queria fazer comunicação. Cheguei a fazer 1 ano, mas falei, não, vou fazer esse cursinho. E aí foi uma coisa arrebatadora, aquela coisa do toque nas pessoas, de soltar a voz, de soltar... Aquilo para mim era uma coisa completamente estranha e que me arrebatou. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. Aí eu passei no vestibular para comunicação, fiz 1 ano de cinema, mas ainda o básico eram matérias muito teóricas, conceituais, e foi importante, sociologia, antropologia, aquelas matérias básicas que a gente estuda na comunicação, né? E aí eu tranquei a faculdade, nunca mais voltei e fiz outro vestibular para a escola de teatro. E foi assim que eu comecei a fazer teatro, né? E João, como é que foi as influências da infância que determinaram o empreendedor que você é hoje em dia? Legal, bacana. Estou me sentindo muito à vontade, muito em casa, porque você começou citando Freud. Minha mãe era uma psiquiatra, meu pai é um arquiteto, meu irmão um designer. Então, assim, a arte sempre esteve muito presente na minha vida. E quando a gente viu, quando você falou divã, não parece que eu cresci num divã, né? Porque eu não sabia se eu estava conversando com a minha psiquiatra ou com a minha mãe. Era muito curioso mesmo. Então, assim, desde muito cedo eu aprendi a me analisar e por que eu estava pensando aquilo, se eu estava pensando aquilo, se era por causa daquilo ou se era por causa de outro movimento, né? Porque esse exercício da dúvida, né? A vida inteira. Então eu sempre me questiono muito, né? Na verdade, sempre faço essa provocação para saber se eu estou fazendo algum movimento, se eu estou tomando alguma tomada de decisão por conta daquilo, ou se é alguma coisa que eu ainda não estou enxergando exatamente. Então foi uma provocação que eu aprendi desde muito novo, ela de uma forma muito natural, né, como psiquiatra, minha avó uma psicóloga também. Então eu sempre fui um comunicador. Na verdade, eu sempre tive muito prazer em comunicar, em receber pessoas, em cuidar das pessoas. Hoje, aos 50 anos, eu entendo, é muito bacana que depois você faz uma leitura da sua história. Eu fui trabalhar com o restaurante, porque eu acho que o restaurante é a segunda casa das pessoas, é a forma que você tem de cuidar das pessoas, de alimentar as pessoas, de acolher as pessoas, né? E a comida. E mesmo conversar, né? Sim, sentar na mesa. exatamente, sentar na mesa. O grupo se conhecer. Exatamente. Então eu usei sempre o meu network, que eu acho que é o meu grande legado. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre gostei de cuidar, sempre gostei de proteger as pessoas e fui fazendo muitas relações. E eu era uma pessoa que sempre pensava fora da caixa. Eu, diferente da grande maioria, eu não tinha ideia do que eu faria aos 18 anos. Eu não conseguia ter uma profissão. Então eu estudei jornalismo, por conta da minha facilidade de comunicação e do meu prazer, mas eu não queria ser jornalista, não era a minha vontade. Apesar de eu ter tido um programa na Bandeirantes, que eu apresentava, eu criei um programa chamado Giro na Noite, onde eu editava, apresentava, dirigia, decupava. Isso é o melhor, né? Você participa. Eu fazia toda a criação. Na verdade, eu sempre fui um empreendedor, assim, de uma forma muito natural. E eu começo a entender isso quando eu, com meu irmão, que era um amante dos comics, né, das revistas em quadrinhos, eu olhava aquela parede do quarto que a gente dividia, a gente morava em Laranjeiras, depois aqui na Lagoa, eu olhava aquela quantidade de revistinhas e eu sempre fui TDAH. Então eu tinha muita dificuldade de me concentrar, de ler, né? E eu era mais um comunicador do que um leitor. E eu olhava aquelas revistinhas e via dinheiro ali na parede. Eu falei, cara, você não vai vender isso não, cara? Aí ele falou assim, não. Eu falei, então você me empresta, eu boto uma venda na porta de casa e eu vendo e eu divido o dinheiro com você. Aí ele falou, tá bom. Então eu comecei aos 7 anos de idade, eu brinco dizendo que eu comecei minha carreira de empreendedor como camelô, né? Como vendedor ambulante. Eu botava uma banca na rua e comecei a entender de precificação, de público-alvo, de ponto comercial, de uma forma muito orgânica, muito natural. Eu morava numa rua em Laranjeiras que tinha um colégio, então as mães passavam com os filhos no colégio, então eu sabia qual era o horário que elas iam passar, qual era a revistinha que ia atrair, qual era o preço que elas poderiam pagar. E aí no final de semana o colégio não funcionava, eu ia para a Rua das Laranjeiras, para a Porta do Disco,
montava a minha bancada ali porque eu sabia que não teria o colégio, meu público-alvo estava em outro local. Ah, Então ali, de uma forma muito orgânica, você começa a entender sobre movimentos básicos do empreendedorismo. Hoje eu sou um palestrante, eu participo de vários eventos grandes, como Rio Innovation Week, Rio Gastronomia, enfim, Rede Faetec. Eu falo sobre empreendedorismo porque eu gosto de ensinar as pessoas a ganharem dinheiro. Eu digo que empreender é transformar uma ideia em dinheiro. E artistas são empreendedores. Eles precisam entender qual é a arte que eles querem imprimir, qual é a arte que o mercado precisa, porque não adianta você fazer o que você quer, você tem que fazer o que você gosta, mas conectando com o mercado para você monetizar esse momento do mercado. Você tem que monetizar, então você precisa saber se você é um pintor, se você vai pintar parede, quadro, bicicleta ou casas, para você poder monetizar quem é o teu público-alvo, quanto paga, de que forma que eu faço o que eu amo e consigo ganhar a maior quantidade de dinheiro dessa forma. Então, eu costumo dizer que todos nós somos empreendedores e eu trago isso de uma forma muito natural, porque geralmente acham que empreendedor é quem tem empresa. E, na verdade, empreender é transformar um amor em dinheiro. Então, você precisa entender qual é a dor do mercado, como é que o seu talento supre aquela necessidade e você imprime aquela necessidade. Então, daí eu começo a construir pequenos restaurantes, começo a produzir eventos no Rio de Janeiro e de uma forma muito objetiva. Eu sempre fui muito objetivo para resolver problemas, né? Eu digo que o empreendedor ele é um grande resolvedor de problemas. Então eu falei, cara, eu tenho um network, tenho um ouro na mão, que são as pessoas, o carinho, a consideração. Entendi que naquela época o Ricardo Amaral e o Chico Recaria eram os grandes reis da noite. Via um gap de espaço para entretenimento noturno, alugava casas, ia na Cadeg, comprava frutas. A moça que trabalhava na minha casa fazia uma mesa de frutas, ia no Macro, comprava as bebidas. Os barraqueiros da praia, que eu surfava, pegava onda e corria na praia, eram os barmans do meu evento. O pessoal da academia de jiu-jitsu fazia parte de segurança. E os meus amigos divulgavam para mim na porta dos locais onde meu público estava e o meu irmão fazia o designer da festa. Então eu começo dessa forma e você começa de uma forma muito amadora e vai profissionalizando. Eu cheguei a ser gestor do Morro da Urca durante 8 anos. A cultura sempre esteve muito presente, obviamente, porque quando você fala de entretenimento noturno, você tem música, você tem arte, você tem dança, então sempre eu tive uma vida muito feliz. Eu sempre gostei de gerar boas experiências através da comunicação e do carinho com as pessoas. Perfeito. E falando um pouco desses objetivos que já vêm da infância e da adolescência, Chico Buarque sempre acompanhou a sua vida, né, Joyce? Tanto que eu tive o prazer, na última quarta-feira, de assistir um espetáculo, um dia que Chico completava 80 anos, e você estava no palco do Teatro Claro Mais apresentando os musicais de Chico Buarque. Fala um pouquinho de quando surgiu essa ideia que data de praticamente 20 anos até você já sonhava com isso. E de você chegar até essa grande homenagem que você prestou essa semana. Pois é, na verdade, como eu disse, eu tinha, isso que ele disse foi perfeito. Eu queria ser artista, não sabia exatamente o que, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com música, tocava e cantava, e aí, como a minha cidade era muito pequenininha, eu tinha muito trabalho, né? Porque era casamento, era formatura e eu era muito requisitada. Desde muito pequenininha eu comecei a trabalhar com música, depois dei aula e tal. E quando eu fui fazer faculdade de música, fui para Londrina, que é uma cidade maior já que é onde eu morava. E eu tinha 18 anos. E quando eu chego em Londrina, na faculdade, os professores falavam, ela é cantora. Eu falava, não, sou cantora. Será que eu sou cantora? Eles falavam, a sua voz é tão linda. Claro que você é cantora. E o piano era meu carro-chefe, em princípio. E aí eu corri estudar canto, fui fazer aula particular, e tinha aula na faculdade também. Entendi que, poxa, sendo cantora eu danço, toco piano, faço tudo junto e posso atuar, porque aí eu sou cantora, sabe assim? Aí eu me dediquei muito a isso, assim, eu já cantava, mas eu não me denominava uma cantora. E desse ano, quando eu entrei na faculdade em 2001, 23 anos atrás, eu descobri a obra de Chico para o teatro musical, porque eu comecei a fazer, tinha os festivais de música em Londrina, e eu fiz curso de montagem de espetáculo, o pessoal do Rio ia para lá. Então, Regina Lucato, Roberto Inhatali, Marcelo Caldi, pessoas que iam daqui para lá para ministrar oficinas de uma semana, 2.
E eu participei da montagem do Calabar, foi a primeira. Depois, no ano seguinte, da Ópera do Malandro. Aí eu falei, meu, é isso aqui, nossa, canto, eu danço, faço tudo junto. Comecei a trabalhar com saltimbancos, trabalhei uns 4, 5 anos durante a universidade, depois da universidade, com vários tipos de montagem, né? Com incentivo da prefeitura, particular, fazendo teatro, fazendo em escolinhas, coisas para as crianças de periferia. Então, e aí o samba e o Chico entraram na minha vida, porque a parte de MPB, assim, o samba, a bossa nova, fizemos coisas sobre Tropicália, várias pesquisas, tudo isso em paralelo. Eu comecei a cantar na noite. Então eu cantava na noite e já fazia um show cantando só Chico, já fiz show cantando Cartola, já fiz show cantando Noel. Mas o espetáculo que você assistiu, que é os musicais de Chico Buarque, eu estreiei logo depois da pandemia, logo depois que eu me tornei mãe, porque foi uma fase, né, pandêmica de casa, e eu falei, não, agora eu vou ser mãe, porque eu ganhei minha filha com 38 anos. Já estava sendo muito cobrada, né, você vai fazer filho? E aí a gente decidiu, e né, o Dom chegou. E aí, em seguida, quando os teatros começaram a abrir novamente, o Nilson Raman, que era empresário de Bibi Ferreira, muito meu amigo, já tinha sido meu empresário querido, eu quero um show inédito seu, porque eu estou estreando o Bridget Black, estou reabrindo o Bridget Black. Mas eu não quero nada que você já tenha feito, eu quero diferente. Cadê aquele do Chico que você me disse um dia que queria fazer descendo com balanço, que você queria fazer com figurino assim, assim? Falei, esse eu não fiz ainda. Ele falou, quero esse, porque eu tinha essa ideia. E aí eu peguei as personagens das obras que Chico escreveu para o teatro musical e para o balé. Então eu peguei a gata dos saltimbancos, a bailarina do Grande Circo Místico, a Beatriz, que é a atriz, a Lili Brown, que é cantora, e fui costurando um espetáculo baseado nessas personagens femininas da obra de Chico para o teatro. E aí tem troca de figurino, tem todo um roteiro que eu brinco que eu trabalhei 20 anos no roteiro, porque esse resultado do espetáculo como ele chegou bem recente, né? Então, agora, esses trabalhos, só uma dúvida, foi antes do teu período de 2008 que você teve em Nova York? Começou antes, porque começou enquanto eu ainda morava em Londrina, na faculdade. E depois você passou 3 anos em Nova York. De 2008 a 2011 eu fui para Nova York. E porque eu queria estudar musical, porque eu queria ver a Broadway, porque eu queria entender, porque o musical não era essa coisa toda no Brasil ainda, né? Tava ainda. Né? Eu cheguei a fazer, antes de ir para Nova York, um teste para os produtores, que o Miguel Falabella fez. Fiquei até o final, eu não sabia sapatear, fiquei toda frustrada. Falei, poxa. Aí falei, quando eu for morar fora, eu tinha vontade, quando eu for para Broadway, eu vou estudar sapatear. Aí, de fato, eu fui. E eu cantava na noite, cantava música brasileira, cantava samba, forró, bossa nova, Brazilian jazz. O forró jazz. tava bombando naquela época. Bombando, a gente tinha um trio de forró. Cantei muito forró, delícia, gente, saudades. Bom demais. Cantava na noite e estudava no Broadway. Então eu sempre conciliei essa coisa do musical com a música brasileira. Não queria, assim, não era meu objetivo ficar lá e morar nos Estados Unidos, não era isso não. Mas foi tentador, assim, teve um momento que eu não queria mais voltar, mas enfim. Aí eu tive convite para vir, para lançar meu álbum pela Biscoito Fino, que inclusive aí o Chico, foi quando eu conheci o Chico, na verdade ele que me apresentou a Biscoito Fino, né? Que eu vim para gravar, e eu tava gravando Ele música chegou, dele. viu teu álbum, né? Foi porque meu produtor, Alceu Maia, e o Ari Bispo, que estava gravando comigo, me apresentaram para ele, e ele ouviu, adorou, e falou, olha, ela é de Nova York. Eu pensava, nossa, que bom que agora eu sou de Nova York, eu era de Maracanã. Talvez o pessoal vai me dar mais credibilidade. O pessoal vai me dar mais credibilidade no Rio de Janeiro, porque tem isso. Tem isso. Quando eu vinha visitar o Rio, que eu falava, um dia eu vou morar aqui, eu vinha de Londrina, e aí o pessoal falava, interior do Paraná. Tem isso, tem muito preconceito. Então eu cheguei aqui como cantora de Nova York, então eu tive uma época. E aí foi bacana porque de fato o Chico me apresentou a Biscoito Fino, o Raman, que era empresário da Bibi, me apresentou a Bibi foi minha diretora, nós nos tornamos muito amigas, como o Chico também. Você vê as coincidências, significam a psicologia entrando aí, né? Você meio que diz assim, tudo bem, eu batalhei muito, mas as coisas conspiravam, chegavam até você, né? Isso isso é legal. Eu comecei a ter acesso às pessoas com as quais eu sempre sonhei ter, né? Os artistas que você cresce ouvindo, cresce admirando. Quando eu vi Bibi no teatro, eu falei, nossa, é aqui, gente, é aqui. Mas eu sabia, como que eu nem sabia que era tanto assim minha paixão, porque Bibi era a dama do teatro, mas ela era uma cantora impecável. Então eu nem sei em quantos shows da Bibi que eu fui, porque
Na época eu estava reabrindo. Carlos Gomes, eu fui no Carlos Gomes, fui no Net Rio, Sim. que estava reabrindo. Bibi estreou, né, reestreou vários teatros. Teresa Raquel, né, que era o antigo Teresa Raquel, aquele outro lado do centro, Dulcina. Então eu estava um período, eu fiquei com ela, eu ia em todos os shows. Então eu assim, foi uma escola tão incrível para mim, e entender que eu sempre falo, poxa, eu queria que a Bibi visse esse espetáculo, porque esse é o primeiro espetáculo que eu fiz acho que desde sempre, assim, que junta tudo, que junta a parte cênica com a dança, com a música, de um jeito à la Bibi Ferreira, né? Então... E você que dirigiu? Eu que montei, eu que dirigi. Se ela estivesse viva, ela teria sido dirigiu diretora. o DVD, né? É, o meu DVD. O Bom e Velho Samba Novo. E aí eu tive participação de João Bosco, Elza Soares, Carlinhos de Jesus, Toninho Gerais. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu fui muito bem recebida, assim, eu acho que isso... Às vezes eu recapitulo e falo, nossa, como que aconteceu tudo isso? Então, assim, uma pessoa me apresentava aqui, outra ali, eu fui... É uma teia de relações. Né? Talvez Nova York tenha ajudado, sim, mas eu acho que... eu tinha uma meta, eu queria conhecer o Chico, eu queria conhecer a Bibi, eu queria essas pessoas, eu estava muito focada no que eu queria fazer como artista. Eu sou do interior de São Paulo, eu podia ser cantora sertaneja, inclusive eu estaria muito rica hoje. Mas eu nunca quis, entendeu? Nunca foi minha verdade. Entendeu? Eu danço, eu poderia ter feito outras coisas, eu poderia ter sido mais popular no sentido de quero ficar rica. Meu objetivo nunca foi eu quero ficar rica também um dia, se Deus quiser, mas na verdade o que eu quis sempre foi eu quero cantar o que eu amo, eu quero fazer o que eu gosto, eu quero conhecer os artistas que eu sonho. Construir o teu momento. Exato, né? eu sempre construí a minha vida muito baseada nessa verdade. E graças a Deus as coisas, né, sempre deram certo. E Bibiana, queria começar abordando um espetáculo incrível, Gaivotas, foi um sonho seu, idealizado por você. Você teve a participação nesse projeto de um dos maiores diretores que a gente tem de teatro hoje em dia no Brasil, que é o Fernando Filber, né? E me lembro que na trajetória do teatro Poeira, né? Você fez no Poeira ou no Poeirinha? Poeirinha. No Poeirinha. Foi um grande sucesso o Teatro Poeirinha e repetiu esse sucesso ano passado na Cidade das Artes, né? Como é que foi para você? Esse foi o primeiro projeto que você realizou. Fala um pouquinho para a gente de Gaivotas. Então, eu procurei o Fernando no meio da pandemia, porque eu estava ali em ebulição, querendo fazer alguma coisa no teatro. E aí Fernando me apresentou o texto, Nina, ou Da Fragilidade das Gaivotas Empalhadas, do Matei Wisniewski. E eu amei, porque é o reencontro da Nina, do Boris e do Constantin, que são os personagens da Gaivota, do Tchekhov, 15 anos depois. Se o Constantin tivesse sobrevivido. Ele faz essa projeção no tempo. Exatamente. Né? E esse reencontro. E é uma peça que fala das relações humanas. E eu acho que isso é o que me interessa falar. Né? As relações humanas, tanto de pai e mãe, mas como de homem e mulher. E o que a gente projeta para a nossa vida, e o que a gente consegue realizar, e as frustrações que a gente tem, e os obstáculos que a gente tem que ultrapassar para se sentir realizada. Então, é uma peça que passa muito por esse lugar do sonho e da reinvenção de si. E eu estava me reinventando. Então, e as coisas foram fluindo como acontece, né? Muitas vezes. E aí, então, eu encontrei com o Fernando me apresentou o texto, eu adorei o texto. Vamos produzir, como é que vai ser? O Fernando fala, manda um e-mail para o Sesc. O Sesc compra o projeto e a gente faz a nossa primeira temporada online. Sim. Em 2021. E foi maravilhoso, porque estruturou a peça, não estruturou a peça em si, porque depois a peça foi se transformando quando foi para o presencial. Sim. Até porque para vocês, para todo mundo, foi uma experiência inteiramente nova online, né? Porque era um híbrido, era uma coisa, né? E essa peça ela foi bem híbrida mesmo, ela não era apresentada todos os dias, a gente lá, ela foi gravada. Então tinha edição, tinha recursos do audiovisual e muitos elementos teatrais, sim. Né? Que o Fernando é muito do teatro, então ele fez questão de trazer essa linguagem. E aí então, depois da gente fazer a temporada
no YouTube do Sesc Rio. Uhum. E aí, vamos levar a peça para o presencial, né? Fernando mais uma vez abriu as portas e fomos para o Teatro Poeirinha, ficamos 2 meses lá e foi maravilhoso. Eu também entrei em contato com artistas que eu sempre admirei, que foram me assistir, e eu falava, gente, tô assim, vivendo um sonho, de fato, mas na batalha, assim, da peça, porque teatro é aquela coisa que é todo dia uma coisa diferente, cada dia você vai encontrando um novo sentido e a busca da verdade do aqui e agora, do que está acontecendo, né? Então, não é repetitivo, é cada dia uma descoberta. Sim. E aí, então, comecei a trabalhar como produtora, quer dizer, já estava trabalhando, mas comecei a escrever o projeto em editais e ganhei um edital, Retomada Cultural 2. E aí, então, parceria com o Sábio, que é ator e produtor, Sábio Mol. O Antônio Gonzalez entrou pro elenco também, quando a gente foi pro presencial. E aí, então, fizemos uma temporada no Teatro Laura Alvim e na UF. E, assim, é muito bom conseguir realizar, né? Assim, tirar a ideia do papel e levantar o espetáculo e fazer acontecer, é realmente transformador. E é uma peça que suscita muito a participação do mundo acadêmico. A gente está falando de psicologia, se o público de psicologia, sociologia, fosse assistir a peça, ter um debate também depois, ficaria incrível também. Quer dizer, eu acho que são projetos assim como esse que aproximam mais as faculdades do teatro, você não acha? É verdade, porque bom, o Tchekov, ele já tem toda essa questão dos autores russos, de uma maneira geral, do drama psicológico, né? Do que está sendo dito e o que está por trás das palavras. Sim, sim. Né? As verdadeiras intenções por trás das palavras. E também fala muito da democracia. O Matei, ele é franco-romeno. Eu tive a oportunidade de ir a Paris e conhecer o Matei pessoalmente. Foi incrível poder conversar com ele, trocar. É um dos dramaturgos mais encenados no mundo. Sim, ele tem essa pegada muito social também, né? Por conta da história dele. Ele se exilou em Paris, porque ele é romeno, enfim. Então tem essa questão da democracia muito forte nos textos dele. E aí então acabou as temporadas realizadas pelo Retomada Cultural e eu falei, gente, quero continuar com a peça. Fomos buscando, a gente estava até comentando no início como é que faz para conseguir pauta. E é se jogar no mercado, no fundo é isso, né? Você começar, manda um e-mail, procura, busca informações e as pessoas são muito solícitas no fundo, né? Às vezes parece muito mais difícil do que na realidade é. É difícil com certeza, mas precisa ter um impulso, precisa ter coragem. É ter um empenho, né? Porque assim, complementando, porque isso que ela está explicando, a coisa dela, eu me tornei produtora de mim mesma, né? Isso é algo que todos os artistas tiveram que aprender, porque a gente está aqui nessa casa, né, do Guilherme Araújo. Essa época em que um empresário resolvia tudo na vida de um artista, ela não existe mais, é muito raro. Um artista que entrega tudo na mão de alguém e fala, não, eu só canto. Principalmente um artista que não é Maria Bethânia. A Maria Bethânia, sim. Essa galera dessa geração, eles ficaram nesse lugar. Da nossa geração, é muito difícil. Então eu já tive empresário, mas a gente tem que aprender a fazer o que você está falando que faz, porque eu também faço. Eu faço até hoje, já fiz muito. Porque é você aprender, escrever o seu projeto, colocar na lei, ser produtora, enviar para as pessoas, fazer as conexões, fazer o networking acontecer, que é o que o João está dizendo. A gente tem que aprender a jogar em todas as frentes, né? Então acho que o artista acaba sendo muito multi, tem que ser, senão não sobrevive. Que é o que o próprio Teatro Poeira fez, né? Marieta Severo, André Beltrão, arregaçava as mangas e mantém uma luta tremenda. Exatamente.
Isso existe, tem né? que ser empreendedor, porque senão não sai do lugar. É. E aí então acabamos fazendo a 5ª temporada na sala eletroacústica, na Cidade das Artes, e foi ótimo. Ela estava me perguntando como é que é o espaço. É super legal, tem público, é um espaço lindo, né, que tem que ser ocupado. E eu espero continuar com a peça e levar ela para outros teatros. E uma coisa que eu achei muito bacana, o Matei Wisniewski, ele pegou do Tchekhov, né? E quando vem para o Brasil, vocês também fazem uma adaptação em cima. Tanto que tem textos do Domingos de Oliveira, incluídos ali. Tem também uma entrevista que o Matei deu, que ele fala da defesa, da questão da democracia, né? Que também foi incluído. Então, tem esse elemento. E também vocês colocaram mais trechos do original. Sim, exatamente. A adaptação do Fernando Filbert, né? Ele é um homem de teatro. Então, ele, com certeza, ele trouxe todas as referências dele para a peça. Samir, você tem toda uma relação, né, também com a psicologia, já está falando de psicologia aqui. As suas peças também, eu acho que suscitam muito essa participação do público acadêmico. Queria que você falasse um pouquinho do que foi a trilogia, né? Teatro, Mito e Genealogia, para depois chegarmos à tua última peça, que foi um sucesso, O Cachorro que se recusou a morrer. Mas antes eu queria passear um pouquinho pelo que elas falaram aqui, que eu estou vendo como eu já estou antigo, como eu já sou antigo. Eu trabalhei com a Bibi também, trabalhei em 2001, 2002. Eu fiz uma peça com ela, sendo dirigido por ela, uma peça que Helena Inês fazia, aquela... esqueci o nome dela agora, que era mulher dos Carlos Maciel, que foi uma atriz de televisão durante muito tempo. Maria Cláudia fazia. E a gente viajou muito, e realmente ser dirigido pela Bibi era uma experiência, embora ela tivesse uma direção muito tradicional, mas assim, a gente careca, né? Eu, embora já tenha uma história aí, eu tive poucos diretores dessa direção tradicional, que falam, bota a mão aqui e fala aqui assim. E era uma coisa que funcionava, porque ela gostava do desenho que ela mesmo, né, construía a partir da direção dela. Foi uma experiência ímpar. E tinha visto já a Bibi muitos anos antes no Gota d'Água, que também era uma coisa assim, não sei se vocês assistiram. Não, não é, eu não tinha. Você nem era. Não, Mas tinha eu nascido. era muito Mas todo no YouTube eu já assisti. Era um escândalo. É um escândalo, não existe aquilo, você assiste. Tem um texto Canta, que ela faz, dança. eu nunca vou conseguir fazer esse texto, peraí, deixa eu assistir de novo. Ela é um fenômeno, ela foi um fenômeno assim. E essa peça, o Check-up, que era até o Eduardo Cabuz que produziu, que era um dono de um teatro que já acabou aqui no Rio, o Bibi Ferreira, que era ali na Visconde Ouro Preto. Era sobre o marido dela, sobre o Paulo Pontes, que ficou internado durante muito tempo com problema de pulmão. E a peça se passava dentro de um hospital, né? Então era sobre isso. 2001, a gente viajou pelo Brasil inteiro, foi fantástico. E eu quase fiz a Gaivota. É engraçado, assim, porque eu tava fazendo um Alienista com um produtor que estava trabalhando com, eu esqueci o nome dele agora. Não, Gustavo era o diretor, era um produtor que estava fazendo, e ele falou, Samir, você vai fazer alguma coisa depois? O Alienista já estava em final de turnê, a gente viajou também, depois fizemos Niterói, e aí ele falou, porque posso levar o teu nome lá para o Fernando Filbert para saber se você pode, vai sair um ator da Gaivota, que eu assisti, inclusive, online. Eu tinha uma certa resistência, eu não gostei muito de ver teatro online, era uma coisa difícil, né? Era opção, eu preferi não fazer, não me ocorreu nada interessante para fazer, mas eu assisti vocês no online. E aí eu falei, sim, claro, eu já tinha, né, já conhecia a peça, e aí ficou aquele suspense, assim, aí o Sávio foi assistir o Alienista lá em Niterói. E eu falei, Sávio, você que está fazendo... Ele falou, Samir, eu acho que já rolou. Já definiram outro ator lá. Eu falei, que pena. Quase que a gente trabalhou junto. Quem sabe não trabalhamos ainda, né? Mas em relação a isso, Alexandre, é uma longa história, né? Não sei se eu posso sintetizar assim, em alguns minutos. O Para Acabar de Vez com o Julgamento de Arthur, que eu estreiei em 2001, junto com essa peça que eu fazia com a Bibi, e que eram duas coisas completamente diferentes, não era nem para ser um solo, acho que eu já falei isso com você, eu nunca pensei em fazer um solo.
era um trabalho, eu tinha feito o meu mestrado sobre Artaud, né? E fiz sobre o Artaud, que era uma coisa que me apaixonava, mas que eu não fui nem animado, assim, não me animaram para falar sobre o Artaud, porque ele tinha muita coisa escrita em francês, eu não lia francês, mas eu consegui fazer um trabalho, uma monografia sobre o Artaud, e eu queria fazer um trabalho prático. E aí chamei algumas pessoas e a gente começou, eu fiz uma compilagem de vários textos do Artaud, e seria o psiquiatra dele falando sobre ele, seria o Jean-Louis Barrault, que era um diretor que era um diretor de teatro, de cinema, que conhecia o Artaud, era a Anaïs Nin, que tinha sido um amor platônico do Artaud, e eu fazendo um Artaud. Então era eu e mais dois atores, um homem e uma mulher que desdobravam em alguns personagens. E a gente começou a apresentar em alguns hospitais psiquiátricos como uma experiência para saber como é que aquilo ia funcionar. E começou a funcionar, né? Começamos a perceber que os médicos achavam legal, os funcionários do hospital achavam legal, e principalmente os loucos achavam legal. Tinha aquele cara, temos aí um filão. E aí um teve que sair, quer fazer televisão, a outra ia ter filho, e eu fiquei sozinho. Falei, caramba, já estou com um trabalho aqui desenvolvido, né? Vai ser uma pena eu jogar isso fora. E aí a gente já tinha quase uma data de estreia, falei, bom, cancelei essa suposta estreia e comecei a trabalhar sozinho. E aí eu comecei a me pesquisar, a me estudar, fui fazer Tai Chi Chuan, fui fazer Kempo, fui fazer Yoga, fui fazer Katakali, para me aproximar um pouco dessas técnicas que o Artaud não falava explicitamente nos escritos dele, mas insinuava o teatro oriental, as danças orientais, tudo isso. Tudo isso estava no teatro. Tudo isso estava no teatro dele, nas entrelinhas, porque como ele escreve de uma forma muito poética, é muito difícil ler o Artaud com um olhar cartesiano, como você lê Stanislavski, como você lê Bertolt Brecht, como você lê Grotowski, como você lê até o Peter Brook, né? Mas eu falei, não, cara, e aí comecei a fazer esse périplo de novo por alguns lugares e em outros lugares também, sempre ligados à psi, sempre ligados à saúde, né? E aí eu me lembro que na época o Hospital da Lagoa estava com um espaço assim, que eles estavam querendo levar coisas para lá, ligadas ao teatro. E aí a minha estreia, digamos assim, oficiosa, foi no Teatro da Lagoa. Eu queria ver como é que o espetáculo funcionava. E funcionou. E aí me chamaram para fazer lá no Casarão Cultural dos Arcos, que é um espaço que não existe mais, que é um cinema, ali do lado do Tá Na Rua. É um espaço que eu acho que hoje, não sei o que eles querem, depósito, nada. É um espaço abandonado, como muitos outros no Rio de Janeiro, né? E aí eu estreiei oficialmente ali. E aí a gente conseguiu levar as críticos, a Bárbara Dora, né, os críticos da época, Leonel Fischer e alguns outros. E aí, cara, foi um divisor de águas na minha vida. Se eu não me engano, a Bárbara Dora destacou esse teu espetáculo como um dos 10 melhores daquele ano. Do ano de 2001, exatamente. E aí foi um divisor de águas. Aí eu comecei a fazer o espetáculo pelo Brasil, pelo Sesc, viajei pelo palco giratório, fiz nas universidades junto com as oficinas que eu ministrava a partir da minha própria pesquisa. E foi a coisa que mais deu certo na minha vida. Eu acho que se eu não tivesse enveredado por esse caminho do solo, eu não teria descoberto esse diferencial do meu trabalho. Que eu não sei se é um diferencial, mas é uma marca, digamos assim, né? Eu continuei trabalhando com outros diretores, né? Trabalhei muito com o Gustavo Passo, que eu fiz o Alienista. E aí, depois eu enveredei de novo por esse caminho. Trabalhei com o Sérgio Brito, trabalhei com o Augusto Boal, com Fala Bela, enfim. Em 2008 eu voltei à carga fazendo um Édipo, uma versão de uma desconstrução do mito de Édipo. Era o Édipo e seus duplos. Édipo e seus duplos, que eu queria entender a questão por que o Édipo teve aquela maldição em cima dele. Ah, tudo bem, a tragédia grega escreve sobre essa questão de como é que a força dos deuses se abate sobre o homem quando ele comete a ubris, né? Só que o Édipo não tinha cometido nenhuma ubris. Então é uma questão da maldição familiar, né, da genealogia, e que como a genealogia me interessava a um nível muito profundo, que eu queria entender também a minha genealogia pessoal, né? E aí quando eu estive no Líbano, a única oportunidade que eu tive no Líbano, em 2004, eu descobri que a lenda do Édipo começava em Tiro, que é uma cidade
libanesa, na época fenícia, né? E que a lenda do Édipo, na verdade, começava na Fenícia, né? O rei Agenor, tá portuguesado, seria Agenor. E aí eu escrevi um texto trazendo o Édipo já velho, pegando um pouco o Édipo incolor, voltando ao oráculo de Delfos e tentando entender por que ele tinha sido aquela figura maldita, né, que tinha matado o pai e casado com a mãe. E nesse revival eu uso um pouco dessa coisa que você falou do psicodrama, do Storm Brain, e ele começa a reviver todos os personagens da tragédia. Então aparece o escravo, aparece ele criança, aparece a mãe, aparece o pai, aparece o bêbado que fala. Eu peguei os personagens da tragédia e transformei eles em personagens que tinham falas, né? E foi um trabalho bem legal. A gente ficou 2 anos, quase 3 anos em cartaz, fizemos o Circuito Sesc aqui no Rio de Janeiro também. E também foi um mergulho nessa questão da genealogia, do mito e da genealogia, né? E depois eu fiz o Cícero, né, que é uma tentativa de entender essa questão que eu acho muito atual e voltou a ser atual, que é a discussão entre a religião e a política. Muito atual, na época o Crivella, que era o nosso prefeito, né, e eu comecei a sentir como é que a religião estava escorrendo para a política e como continua e como isso não parou. E o Cícero, eu não fiz o Padre Cícero tradicional, beatificado, amado pelas pessoas, eu fiz um Cícero também no momento morrendo e desencarnando, e aí eu usei o Butô, que é uma dança-teatro japonesa que tem todo um trabalho corporal muito dilacerante, e eu coloquei o Cícero também relembrando esses momentos da vida dele, onde ele passeia pela política, e pela religião e pela política, sendo expulso dos dois no final da vida. Né? Uma figura absolutamente singular, e essa foi a trilogia. A gente fez o Cícero logo antes da pandemia, e aí a gente já tinha até algumas perspectivas de viajar para o Nordeste, e aí veio a pandemia, né? E aí tudo mudou. Mas eu devo refazer o Cícero fora do Rio ainda. Eu quero ver se eu levo ele para São Paulo junto com o cachorro que se recusou a morrer. E João, essa relação, a gente estava falando a princípio, antes da nossa entrevista, da arquitetura na sua família com a psiquiatria, né? Como é que a arquitetura também conquistou o teu coração nessa época da infância? Então, na verdade, eu fui criado, né, num apartamento com pranchetas, com maquetes, né? Então eu sempre fui um apaixonado pelo aquele movimento. Eu sempre tive uma relação muito boa com meu pai. Meu pai é um artista, na verdade, ele toca piano, ele canta, ele faz música com o Antônio Adolfo, que é um grande amigo dele. E ele leva minha filha, hoje minha filha é uma grande pianista por conta desse movimento do meu pai. Meu irmão designer também tem uma banda, então assim, eu estou aqui me sentindo muito em família, sabe? Muito bacana, porque a gente acaba sendo um pouco tribal, né? E acaba que a minha tribo é um pouco empresarial, vamos chamar assim, né? Eu acho muito interessante a minha raiz, e eu acho muito interessante você mergulhar em outras tribos, né? Se a gente pode selecionar dessa forma, porque a gente às vezes se coloca dentro de caixas, né? Sim. E eu vim de uma caixa onde eu ia para o Teatro Municipal, ver Don Quixote, Copélia, Rei Salazar, enfim. Então é muito prazeroso ter nascido de uma família muito rica culturalmente, né? Com um pai, como eu falei, arquiteto, e eu uso isso de uma forma empresarial hoje nos meus restaurantes. Na verdade, hoje não, há muito tempo. Eu tenho arquitetos que são amigos meus, que trabalham comigo, e eles brincam dizendo o seguinte: eu não sei o que eu vim fazer aqui, porque você não deixou trabalhar. Né? Porque, como eu sou muito objetivo, eu sei o que eu preciso, da forma que eu preciso, eu tenho um olhar muito atento para detalhe, para cor, para rodapé. Então, assim, eu fui doutrinado de uma forma natural a olhar detalhes, né? Eu digo que o detalhe é tão importante que ele não devia se chamar detalhe, ele é o principal, né? Então, eu sou uma pessoa que observo muito, aprendo muito observando. Então, quando eu vou no restaurante, quando eu viajo, quando eu vou no movimento aqui, eu já aprendi muito.
né? Olhando os detalhes, por que essa foto ela faz esse movimento, por que esse abajur tem essa faixa, sabe? Então, são coisas que eu capto e quando eu vou montar um restaurante, vou montar um evento, eu acabo entendendo qual é o recado que eu quero dar. Até porque a própria decoração do restaurante, tal como na arte, ela conta uma história. Não tem dúvida, você tem um storytelling, né? Eu quando criei a Blá Blá Champanheria, toda casa que eu criei, ela tem um storytelling. Quando você vai fazer o branding da sua marca, você tem que ter um sentido, né? Você não monta uma casa que não tem sentido. Então a Blá Blá, eu tenho uma champanheria já há 12 anos, a gente tem 4 unidades, e eu me inspirei na Riviera Francesa, no Côte d'Azur. Então eu fui buscar na Belle Époque a banheira vitoriana, botei vários champanhes dentro da banheira para criar um clima de glamour, trouxe a gastronomia japonesa porque ela harmoniza com o champanhe, que é um vinho branco. Então você começa a trazer um mixologista para desenvolver drinks assinados para você não ter aquele movimento tradicional de caipivótica, caipirinha, que eu também tenho, mas se eu quero colocar uma proposta um pouco mais elegante, ter um diferencial. Eu preciso ter diferencial em todos os locais, né? Em todos os movimentos da minha casa, na roupa do meu garçom, no atendimento, na decoração, no layout do meu cardápio, aí entra o que eu aprendi de designer com meu irmão, entra o layout da casa, eu preciso contar, aquilo ali é um teatro, aquilo ali é um teatro, né? Porque eu não vendo comida, eu vendo experiência. Então, o que vale dos meus negócios é a experiência que tem desde o movimento que você entra, as coisas têm que fazer sentido, até o treinamento da equipe, a qualidade do seu insumo, a rapidez, o preço, o marketing, o ponto comercial. Então, isso tudo faz você ser um empresário, um empreendedor, enfim, o nome que seja, sucesso. Então, na verdade, todos esses movimentos, eu transformo eles em empreendedorismo gastronômico, ou como eu fiz durante anos no Morro da Urca, o Arraial do Monobloco. A gente pega o Monobloco, que é uma banda de amigos meus começando, isso foi em 2006, né? E eu levo para o Morro da Urca porque eu sempre fui um cara que falava assim, pensar grande dá o mesmo trabalho do que pensar pequeno. Eu quero fazer um Réveillon, eu quero fazer o Réveillon no lugar mais bonito do Rio de Janeiro. Eu vou no Morro da Urca, bato na porta, converso com a Maria Cília e me proponho a fazer o Réveillon no Morro da Urca. Eu já tinha uma bagagem, já tinha uma experiência, a gente faz um Réveillon muito bacana e daí eu assumo o calendário de eventos. Então eu crio o Arraial do Monobloco, uma super decoração, uma super festa junina, um cartão postal do Rio de Janeiro, com o show do Monobloco, com forró, com bandas típicas, com comida, a gastronomia também faz parte. Né? Eu não vou vender cachorro quente, você pode até vender, mas você tem a gastronomia típica, porque você tem os colaboradores também caracterizados. Então eu também fui chamado pela Jack Daniels para fazer um evento, fiz na Gare de trem da Leopoldina, com todos os colaboradores com roupas de época. Então é muito bacana você trazer o teatro, trazer a arquitetura, trazer o designer para dentro dos movimentos. E quando você tem essa leitura... Para dialogar com vários... eu acho que assim, o que eu fico me provocando, o que eu gosto sempre e que eu sou muito grato a Deus, é porque o artista ele tem uma sensibilidade acima da média. Né? É nítido, isso é uma coisa nítida. E eu aprendi a ter essa sensibilidade e criar ela, trazer ela para o comercial. Para você, porque também é um problema às vezes do artista ficar muito na sensibilidade e não conectar com o comercial. Então eu acho que a gente tem que buscar o meio do caminho. Isso eu conversava muito com meu irmão, achei interessantíssimo o que você colocou. Eu não quero ser cantora sertaneja, eu quero, porque não é isso que o meu coração fala. Então eu me pegava muitas vezes conversando com meu irmão, e eu aprendia muito com ele e ele comigo, né? Eu falava, cara, tem um limite que se a sua arte também você não conseguir conectar ela com o mercado, você não sobrevive. Mas você também não pode se prostituir, vamos chamar assim. Então, aquela linha tênue, você trabalha ali na... Então eu acho que o equilíbrio né, na vida, ele é o... E aí isso eu aprendo na psiquiatria, que é o equilíbrio, né? É o yin e o yang, você tem que manter ali, nem tanto nem pouco. Então é você
dentro das relações humanas, dentro do negócio, dentro da sua paixão, dentro da monetização, você ter o equilíbrio de saber assim, até aqui dá para eu ir, daqui eu não consigo passar, porque eu vou estar me vendendo, eu vou estar fazendo um movimento que não vai ter essência. Uma coisa que eu aprendi também com minha mãe, muito sábia, né? Ela falava, cara, faz o que você ama. Se você fizer o que você ama, você vai fazer extremamente bem feito. Então assim, porque como eu não sabia o que eu queria fazer, ela falou assim, espera, vai aparecer de uma forma orgânica, fique atento aos sinais que o mercado vai te dar, eu falo muito de sinais, e faça o que você ama, porque você vai fazer isso pro resto da vida, e você vai fazer isso incansavelmente. E se você fizer alguma coisa que não te encanta, a sua vida vai ser muito ruim. Né? Eu falo muito que a vida é uma viagem, que às vezes a gente tem que... Eu por ser escorpião, eu gosto muito de astrologia. O escorpião, ele lida muito bem com a morte. Eu uso muito a morte para dizer o seguinte, vai ter um fim. Então aproveita, cara. Seja feliz, seja inteligente, curta. Carpe diem, aproveite. Sim, cara, porque não é eterno, sabe? A gente só vai ter esse dia do ano que na nunca vida. vai se repetir. Então, assim, não ache que você é eterno, sabe? Não ache que o teu problema é o pior problema do mundo, porque não é. Tem pessoas com problema pior que o teu. Busque a solução, não reclame do seu problema, porque quando você reclama duas vezes por uma coisa que não é boa. Então, essa provocação que eu acho que a gente tem que se fazer, sabe? Assim, eu procuro dividir com meus colaboradores, com meus amigos, com meus filhos, com a minha família, assim, seja feliz, sabe? Faça o que te encanta, faça o necessário, porque muitas vezes você não só vai fazer o que te encanta, mas respeite as suas ideias, os seus pensamentos, abra a cabeça, faça um movimento de transferência, sabe? Eu acho que é tão importante, né? Porque isso me ensinou a me relacionar com meu irmão, que era um artista, Ele também é artista plástico? Ele é designer, ele mora em Toronto, morou em Haia, morou na China, foi dar aula, foi o primeiro brasileiro a dar aula na Universidade de Xangai, como designer, porque os chineses já queriam romper aquele pensamento de repetição, né, oriental. Sim. Então eles trouxeram professores ocidentais para poder abrir a cabeça dos chineses. Isso eu estou falando de 15, 20 anos atrás, 15 anos atrás, né? E o meu irmão, ele falou, cara, eu tenho muita dificuldade porque o chinês, ele te obedece. Eu não quero que o cara me obedeça, eu quero que o cara pense, eu quero que o cara discorde de mim. Interage. Então assim, é muito bacana porque o meu irmão sempre me tirou de uma zona de conforto, de ser muito objetivo, e eu vice-versa. Então acho que essa mistura de tribos, esse olhar de movimentos agrega muito, né? Eu acho que é essencial, porque isso te dá um equilíbrio. Isso faz você ser feliz na sua vida pessoal e profissional. Eu digo que não tem um João profissional e o pessoal é um só. Ou eu dou certo ou eu dou errado. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, falar sobre o Instituto e mais momentos, né, da carreira de vocês. Só complementando uma coisa que ele falou, se estiver gravando aí, não, que é essa coisa da morte, né? Ontem eu vi uma charge que era um garotinho cercado por aquele negocinho que ele aprende a andar, né? E o velho também com a sua... aquele andador. É assim, o início e o fim são iguais. Aproveite o meio. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu também gosto de já trabalhei com astrologia. Eu sou apaixonado por astrologia. Eu trago muito isso para o meu trabalho. Sim. Porque o Arthur também citava, né, as mitologias e, por extensão, a astrologia. Então,